Depois Jeová disse: Eis que são um só povo e há um só idioma para todos eles. E isto é o que principiam a fazer. Ora, nada do que intentem fazer lhes será agora inalcançável. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não escutem o idioma um do outro. Concordemente, Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra, e gradualmente eles deixaram de construir a cidade. É por isso que foi chamada pelo nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra, e Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra. Esta é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. E depois de gerar Arpaxade, Sem continuou a viver 500 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Arpaxade viveu 35 anos. Tornou-se então pai de Selá. E depois de gerar Selá, Arpaxade continuou a viver 403 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Selá viveu 30 anos, tornou-se então pai de Éber. E depois de gerar Éber, Selá continuou a viver 403 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Éber viveu 34 anos, tornou-se então pai de Peleg. E depois de gerar Peleg, Éber continuou a viver 430 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Peleg viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Reu. E depois de gerar Reu, Peleg continuou a viver 209 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Reu viveu 32 anos. Tornou-se então pai de Serug. E depois de gerar Serug, Reu continuou a viver 207 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Serug viveu 30 anos. Tornou-se então pai de Naor. E depois de gerar Naor, Serug continuou a viver 200 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Naor viveu 29 anos. Tornou-se então pai de Tera. E depois de gerar Tera, Naor continuou a viver 119 anos. Entrementes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. E Tera viveu 70 anos, sendo que depois se tornou pai de Abrão, Naor e Harã. E esta é a história de Tera. Tera tornou-se pai de Abrão, Naor e Harã. E Harã tornou-se pai de Ló. Mais tarde, Harã morreu enquanto estava em companhia de Tera, seu pai, na sua terra natal, em Ur, dos caldeus. E Abrão e Naor passaram a tomar para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, ao passo que o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai continuava estéril, não tinha filho. Tera tomou depois Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, seu neto, e Sarai, sua nora, esposa de Abrão, seu filho, e estes saíram com ele de Ur, dos caldeus, a fim de irem para a terra de Canaã. Com o tempo, chegaram a Harã e passaram a morar ali. E os dias de Tera vieram a ser 205 anos. Tera morreu, então, em Harã. E Jeová passou a dizer a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e hei de engrandecer o teu nome, e mostrar-te uma bênção. E hei de abençoar os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre ti. E todas as famílias do solo certamente abençoarão a si mesmas por meio de ti. Em vista disso, Abrão foi como Jeová lhe falara, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Abrão tomou, pois,
Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que tinham acumulado e as almas que tinham adquirido em Harã. E eles passaram a sair a fim de ir para a terra de Canaã. Por fim, chegaram à terra de Canaã.